Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam em casa, espero que vocês estejam aí fazendo isolamento, se cuidando, tá? E como a gente está em aula, apesar de distante, vamos dar sequência aqui no nosso conteúdo de geografia. Então, a aula de hoje é de geografia, tá? E para começar a nossa aula, a gente vai pegar o nosso material aí, é a apostila na página 220. Hoje nós vamos fazer a página 220, 221, 222 e as atividades lá no final da apostila, certo? Tudo bem então? O tema é urbanização. Urbanização, eu já falei com vocês o que é. Então, para recapitular, urbanização é o crescimento da cidade em relação ao campo. É quando a cidade cresce e o campo, por consequência, diminui. Como assim? É quando a população do campo sai do campo e vai para as cidades num processo que a gente chama de êxodo rural, tá? Depois eu vou mandar para vocês esses slides, porque por conta da luz não vai ficar muito bom para vocês visualizarem aí, legal? Então vamos lá. O que é urbanização então? A gente já falou, aí em cima você vai ver o que? Urbanização é o processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial das cidades. Ou seja, é literalmente quando a cidade cresce. Esse processo de urbanização começa lá na Europa no período da Revolução Industrial, por dois motivos. O primeiro é que a cidade ela atrai a população por conta dos serviços que ela oferece e por conta dos trabalhos. Porque a gente tem que pensar que o campo também ele foi expulsando a população que estava no campo. Por quê? Porque começaram a surgir as máquinas que tomaram os lugares dos trabalhadores. Então o campo começou a precisar de menos população. Por isso que a população, uma parte dela, foi para as cidades. Primeiro por conta da industrialização e segundo por conta da mecanização do campo, por conta da mecanização da produção do campo. Beleza? Então nós temos a questão da atração, que as cidades se tornam atrativas e, por consequência, o campo se torna uma área de repulsão da sua população. Certo? Muito bem. Vamos dar sequência aqui. Esse mapa vocês têm na apostila de vocês, na página 221. O que esse mapa está mostrando? Quanto mais escuro, maior o grau de urbanização. Os países pintados de vermelho, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos e do Canadá, eles são países com taxas de urbanização maiores. A gente pode ver aqui embaixo na legenda que são mais de 80% da população vivendo na cidade. O Brasil é um bom exemplo disso. O Brasil tem 85% da população vivendo nas cidades, de acordo com o IBGE, no censo de 2010. O próximo censo seria agora em 2020, mas por conta da situação que a gente está vivendo no nosso país e no mundo todo, ele foi adiado. Legal? Então, provavelmente vai ser de 2021. Os dados mais atualizados, então, são de 2010, tá? Não pensa que a apostila está antiga, ultrapassada, não. É porque o censo ele ocorre de 10 em 10 anos mesmo, tá? Então, quais são os países mais urbanizados? O Brasil está aqui na América do Sul, Uruguai, Argentina, o Chile, a Venezuela, Estados Unidos, Canadá. Na Europa, nós temos a França, os Países Baixos, alguns países aqui no norte da Europa, a Arábia Saudita, no Oriente Médio, a Austrália, que está um pedacinho desse lado e outro pedaço aqui. Então, são os países que estão pintados de vermelho, são os países mais urbanizados, tá? Queria chamar a atenção para a China. A China, ela tem a maior população urbana do mundo. Mas quando a gente compara essa população com o todo, é uma
taxa de urbanização menor do que a urbanização do Brasil. A China está pintada aqui nesse tom de amarelo mais escuro, não está pintado de verde, está pintado de amarelo, está bem aqui. O que está mostrando aqui? De 40% a 60%. A urbanização da China fica ali um pouco mais de 50%. Tá? Ou seja, a China, apesar de ter mais gente morando nas cidades do que o Brasil, é menos urbanizada, porque em percentual, né, no Brasil, de cada 10 pessoas, mais de 8, né, uma média ali de 8,5 pessoas a cada 10, ou de cada 100 pessoas, 85 vivem nas cidades e só 15 no campo. Já na China, de cada 100 pessoas, 60 apenas vivem na cidade. Viu a diferença? Então, por isso que a gente fala que o Brasil é um país mais urbanizado, o Brasil está aí entre os países mais urbanizados do mundo, e a China, mesmo tendo mais gente na cidade, é menos urbanizado. Legal? Se tiver dúvida, é só mandar mensagem no WhatsApp ou deixar o comentário aqui debaixo do vídeo, tá? Vamos dar sequência, então. Onde estão os lugares menos urbanizados do mundo? Os lugares menos urbanizados, aqui o centro da África, República Democrática do Congo, Namíbia, tá? Madagascar, Moçambique, Eritreia, tá? A Índia é um país pouco urbanizado, olha só. Aliás, a Índia está ainda um país agrícola, por quê? Está pintado no tom mais clarinho aqui de amarelo, de 20% a 40%. Quer dizer, mais da metade da população da Índia vive aonde? No campo. No campo. Tá legal? Na América do Sul, só um país tem uma taxa de urbanização tão baixa assim, que é a Guiana. Fica do lado da Venezuela, entre o Suriname e a Venezuela, no norte do Brasil. Faz fronteira com o nosso país. Facinho de você localizar aí no mapa da sua apostila. Lembrando, esse mapa está na página 221 da apostila 2 de Geografia, tá? Muito bem, vamos dar sequência aqui. Agora eu quero que vocês peguem a apostila de vocês e abram lá na página 226 para essa atividade aqui, que é uma roda de conversa. Se você quiser deixar um comentário aqui no vídeo ou no WhatsApp, depois eu respondo para você. Se você responder no horário de aula, eu já respondo agora para você, tá? O que está escrito na atividade, então? Já pegou a apostila? Pega a apostila aí. Abre aí, ó, página 226. Ó. As cidades crescem e transformam-se. Nesse processo de urbanização, diversos fatores podem influenciar de maneira positiva ou negativa o crescimento delas. Então, vamos às perguntas. Que cidade em sua região apresenta maior diversidade de serviços? Tá? Não sei se dá para você ver aqui, mas eu até escrevi serviços em destaque. Por quê? O que é esse serviço? Não é trabalho da população, não, tá, gente? Não é isso. Esses serviços é o que a cidade oferece. Já comentei com vocês na aula. É a questão de educação, serviço bancário, comércio. Isso são os serviços. É o setor terciário. A gente já comentou algumas vezes aí na aula, tá? As cidades, elas oferecem uma variedade de serviços. E quanto mais serviços, maior a importância da cidade. Tá legal? Então, educação, as escolas, universidades, serviços bancários, comércio. Quanto maior o comércio, maior a importância da cidade, mais procura ela vai ter. E a pergunta não, qual cidade em sua região apresenta maior diversidade? Na nossa micro-região aqui onde nós estamos, Chapadão do Sul, as cidades têm pouco atrativo, tá? Para você ter uma ideia, Chapadão do Sul atrai população da região aqui. Vem gente de Chapadão do Céu e de Paraíso das Águas, principalmente, né, para fazer compras, algum atendimento médico. Só que quando precisa de algo mais especializado, essa micro-região já não serve. E a população vai para onde? Vai para Campo Grande, vai para a capital. Todos os estados no Brasil são assim? Não.
tem estados que são mais dinâmicos e tem regiões bem desenvolvidas, não só a região da capital. Mas no caso nosso aqui, a região que mais apresenta serviços e atrai população é a capital, Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. É só você pensar quantas vezes até mesmo a sua família já deve ter ido para Campo Grande, ou para algum atendimento médico, ou para fazer compra, ou até mesmo só para passear, tá? Porque lá tem também muito mais opções de lazer para a população do que a nossa microrregião aqui. A segunda pergunta, o segundo tópico é: o que você acha que atrai pessoas para viver na cidade que você mora? Essa é uma atividade que a gente poderia ter feito, né? Deveria ter feito, aliás, dentro da sala de aula. Como não dá, a gente eu vou falar aqui, e se tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar, você pode comentar, mais uma vez, aqui no YouTube ou nos comentários aí do WhatsApp. No horário de aula eu já vou responder para vocês. O que você acha que atrai pessoas? Eu vou falar a minha experiência. Por que eu vim para Chapadão do Sul? Por causa do trabalho. É uma cidade que tem bastante opção de trabalho, então muitas pessoas vêm para cá para trabalhar, tá? Em outros segmentos, ela não é muito atrativa. Por exemplo, apesar de ter universidades aqui, não tem uma variedade grande de cursos. Então, as pessoas que querem fazer faculdade, que querem estudar um pouquinho mais, acabam tendo que ir para outras cidades, para outras regiões. Então, aqui o principal atrativo é a questão do trabalho, principalmente para as pessoas que trabalham em serviços ligados à agricultura ou à pecuária, direta ou indiretamente, ou seja, lá na fazenda ou em empresas na cidade que prestam serviços para essas fazendas. Esse terceiro ponto aqui é bem fácil, né? Em que bairros da cidade você pode observar mais lojas? No caso aqui da nossa cidade, é o centro. É o centro onde estão a maior parte das lojas, dos consultórios de médicos, de dentista, dos escritórios de contabilidade, advogado. Está bem concentrado ali no centro, né? Ah, mas tem loja que não está no centro, tem escritório que não está no centro. É verdade, tem. Só que a pergunta aqui, ó, em que bairros você pode observar mais lojas? E os bairros que mais têm lojas, no caso aqui da nossa cidade, ou bairro, é o centro. Quando a cidade vai crescendo, vão surgindo outros centros, subcentros. Aqui em Chapadão do Sul a gente já começa a observar isso naquela região próxima ali onde foi construído o Mega Atacadista. Então, como o Mega atrai muitas pessoas para fazer compra, né, muitas lojas vão se instalando ali em volta para aproveitar o movimento que surge por causa do atacadista. Tá? E aqui o último é: o que gostaria que fosse diferente na cidade em que você mora? Essa parte eu vou contar participação, viu? Nas outras era só se você quisesse comentar, tá? Essa parte aqui eu vou querer o comentário de vocês. Aonde? No grupo do WhatsApp, pode ser, que é mais fácil, tá? Não esquece de deixar o nome de vocês, certo? Para eu saber, para eu anotar na minha ficha que você participou dessa aula, tá? Então eu quero que você responda essa lá no grupo do WhatsApp. O que você gostaria que fosse diferente na cidade que você mora? Você pode mandar um áudio ou você pode escrever, tá? Mas não esquece de, depois do áudio ou depois do textinho que você mandar, colocar o seu nome, tá? Se você for comentar aqui no YouTube, não esquece de colocar, além do nome, a sua série, tá? Se é do quinto A, B ou C. Tudo bem? Esse mapa aqui, vocês têm na apostila de vocês. Esse mapa aqui é da população nas cidades. O que está mostrando a população? Os círculos. Pode procurar aí que você vai ver que no Mato Grosso do Sul tem um círculo, bem onde é Campo Grande, tá? Em São Paulo tem vários círculos, tá? E alguns outros na região Nordeste, na região Norte, na região Sul aqui, tá? E as cores mostram o quê? Quanto mais escuro,
maior o percentual de população urbana. Então, eu quero chamar a atenção para vocês aqui do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, para onde a gente vai no Brasil e às vezes até fora do Brasil, quem conhece o Mato Grosso do Sul, quem conhece o centro-oeste brasileiro vai associar essa região, esse estado nosso, a quê? A agricultura, a atividade pecuária, né? Mas se você prestar atenção, vai ver que a maior parte do Mato Grosso do Sul está pintado com tons mais escuros de laranja. Por que que isso acontece? Porque, apesar de ser um estado agrícola e pouco industrializado, tá, a maior parte da população vive na cidade. E por que que a maior parte da população vive na cidade e não vive no campo? Já falei nesse vídeo aqui. Porque o campo, ele se modernizou, ele se mecanizou. Então ele acaba precisando de menos população na zona rural. As fazendas, os sítios, as propriedades rurais, hoje, principalmente na nossa região aqui, é muito nítido isso, é fácil de ver. Praticamente toda a produção é feita com máquinas, com maquinário pesado, o que exige pouca mão de obra, ou seja, poucos trabalhadores. Tudo bem? Então, o que a gente pode perceber aqui? Que mesmo a região centro-oeste, com algumas exceções no Mato Grosso, tem uma população urbana maior do que a população rural, o que é uma característica do nosso país. Tá? Aonde vai ter mais gente morando no campo? Região norte, por uma questão óbvia, região da floresta amazônica, tá? Algumas exceções por conta que também essa região está passando por um processo de urbanização, outras regiões como Manaus já passaram por um processo de urbanização, tá? Aqui está tendo um avanço das fronteiras agrícolas, tá? E o interior do Nordeste, aqui no semiárido, também uma região onde a maior parte da população ainda vive no campo. Tudo bem? Beleza. Essa tabela vocês têm na página 227, tá? Deixa eu conferir aqui. Não, página 228. Tá? O que ela mostra? O que essa tabela mostra? O Brasil, né, a população no campo, a população rural e a população urbana, em cada censo demográfico, desde 1960. O que nós vamos observar nessa tabela? Observa a tabela aí, é a página 228, tá? Tinha falado errado. Página 228. Que em 1960, qual população era maior? Observa aí. População urbana ou população rural? População rural. Só que na década de 70, o que a gente pode observar? Que a população urbana já era maior do que a população rural. Ou seja, ao longo dessa década de 60, lembra que a gente estudou na aula de história o que é uma década? É um período de 10 anos. Tá? Ao longo desses 10 anos aqui de 1960, a população urbana ultrapassou a população rural. Na década de 70, já está aqui ó, a população urbana já mais de 10 milhões a mais do que a população rural. Né? Olha como que inverteu a situação. Né? E de 1970 até 2010, a população urbana só foi o quê? Só foi crescendo em relação à população rural. Certo? Então, na década de 2010, aqui, ó, no censo de 2010, nós tínhamos 160 milhões, quase 161, né? 160 milhões 925 mil, então quase 161 milhões vivendo na área urbana e só 29 milhões vivendo na área rural. Tá? Então, nessa década aqui, ó, a maior taxa de urbanização do nosso país, que a gente chegou ali perto dos 85%. Esse ano não vai ter censo por conta
da pandemia que a gente está vivendo, mas se o censo acontecesse, e vai acontecer o ano que vem, a gente vai ver que a gente já está aqui hoje, eu acredito que numa taxa de urbanização de perto de 90%. Por quê? A urbanização do Brasil só está crescendo, o Brasil está se tornando cada vez mais um país urbano, né? Pessoal, então, para essa aula é isso, tá? E o que eu quero que vocês façam aí na casa de vocês? Eu quero que vocês façam as atividades que estão na página 228 e na página 229. Só a atividade 3, tá? A atividade 4 é para a próxima aula de geografia, certo? E não se esqueçam de comentar no WhatsApp ou aqui no YouTube o último item da página 226. Tá legal? Se tiver alguma dúvida, manda um comentário lá no grupo do WhatsApp, tá? No horário de aula que eu vou responder, eu vou ajudar vocês. Falou, gente? Ó, não se esquece, fique em casa e faz a tarefa. Valeu? Até mais. Tchau.